Prezados professores, caros colegas, meu nome é Henrique Caldas e esta apresentação é sobre meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Controle de um navio autônomo para contramedidas de minagem utilizando mods VP. Meus orientadores são os professores Eduardo Tanuri e Kazuo Nishimoto. Uma mina marítima é um artefato explosivo que tem como propósito avariar meios navais de superfície ou submarinos. São armas relativamente baratas, de grande poder de destruição e que têm um grande efeito psicológico no inimigo, negando o uso do mar por navios militares e mercantes. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, cerca de 98,6% da exportação líquida no Brasil em 2015 foi feita por vias marítimas, demonstrando o impacto que teria a implementação de um campo minado na costa do Brasil. No contexto da guerra naval, a atividade responsável pela detecção e neutralização de minas submarinas é chamada de contramedidas de minagem. Ela pode ser realizada tanto por navios tripulados como por não tripulados. Porém, devido ao risco inerente à vida humana desse tipo de atividade, é preferível que seja realizada por navios não tripulados. Com isso, os objetivos principais desse trabalho são a implementação de um controlador capaz de, a partir de waypoints dados, realizar o governo, navegação e o controle de um navio autônomo, e a integração deste controlador com o simulador de manobras do tanque de prova numérico da Universidade de São Paulo, para validação de desempenho do controlador. Além disso, este trabalho tem como objetivos secundários a implementação de um programa capaz de gerar um conjunto de waypoints de forma otimizada para que o navio possa realizar a sua missão e a implementação de um sistema de posicionamento dinâmico para que o navio seja capaz de manter posição durante a realização de tarefas inerentes das contramedidas de minagem, como por exemplo o lançamento de alvês e arreovês. O navio autônomo de contramedidas de minagem é um navio que está sendo projetado por dois alunos da Engenharia Naval da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o primeiro-tenente Diogo Lopes e o primeiro-tenente Samuel Magno, ambos oficiais da Marinha do Brasil. Este navio tem como propósito a realização de missões tanto de varredura quanto de caça-minas, além de poder realizar também missões de minagem, levantamento hidrográfico e patrulha submarina. Seu comprimento é de 13 metros, sua largura é de 3,4 metros, a altura da quilha até a borda do navio é de 1,65 metros e o seu deslocamento é de 18,79 toneladas. Ele possui dois propulsores na popa e um propulsor do tipo Ball Thruster, além de possuir também dois lemes na popa. Controladores de veículos autônomos possuem uma arquitetura conhecida como GNC, do inglês Guidance Navigation Control, no qual o controlador é dividido em três subsistemas. O subsistema de governo é responsável por calcular continuamente valores de rumo e velocidade desejados. O subsistema de navegação é responsável por determinar a posição e a altitude do navio. Já o subsistema de controle, a partir do rumo e velocidade desejados e da posição e atitude determinadas pelo sistema de navegação, calcula os esforços de controle necessários para que o navio atinja seu objetivo, como, por exemplo, o ângulo de leme e a rotação do motor. Uma das formas de se implementar um sistema GNC é utilizando o MODIS VP, que é um framework desenvolvido pelo MIT e pela Universidade de Oxford para o controle de navios não tripulados. Ele possui uma arquitetura modular com topologia em estrela, na qual o módulo MOSDB atua como um hub, realizando a comunicação entre os demais módulos. Novos módulos podem ser implementados em C++ ou em Python. Dentre os módulos nativos do MODIS VP, um dos principais é o VP Helm, que é um planejador de trajetória que, através de um método de otimização multi-objetivo, define rumo e velocidade desejados para o navio. Como dito anteriormente, o PHelm VP representa o subsistema de governo e é responsável por calcular os valores de rumo e velocidade desejados. O subsistema de controle é composto por dois módulos, o PTraject PID e o IDP, que alternam o funcionamento dependendo se o navio está em modo de navegação ou em modo de posicionamento dinâmico. Eles calculam o ângulo de leme e a rotação dos motores e enviam ao módulo de simulação, que pode ser o IPyDyna ou o ISMH. Os dois módulos possuem a mesma função, que é receber os esforços de controle e devolver o rumo, a velocidade e a posição do navio. A diferença é que enquanto o IPyDyna funciona de forma local, utilizando a biblioteca PyDyna de autoria do TPN para a simulação da dinâmica do navio, o módulo ISMH se comunica utilizando o protocolo NIMEA com o simulador de manobra do TPN e recebe do simulador os estados do navio. Esses dados são entregues aos módulos responsáveis por simular os sensores, que irão aplicar um erro na forma de ruído branco e uma taxa de amostragem baseada em manuais de sensores reais. Esses valores das medições dos sensores, por sua vez, são entregues ao módulo pSensor, que irá realizar a fusão sensorial e devolver ao MOSDB as variáveis de navegação, que irão alimentar o sistema de governo e o sistema de controle, fechando o loop do sistema GNC. O módulo pNose Reporter é um módulo nativo do MODIS VP que representa um simulador de um equipamento de navegação chamado AIS, que recebe os dados de navegação do navio e emite eles para outros navios por ondas de rádio.
Além disso, foram implementados os módulos o SimRadar e o SimLiDAR, que simulam os sensores de distância presentes em seu nome. Com exceção do PHEL MVP, do MOSDB e do Pnode Reporter, que são módulos nativos do MOSVP, todos os outros módulos foram implementados pelo autor, tendo os que terminam com .py sido implementados em Python e os demais em C++. Para a calibração do PID de velocidade foi utilizada uma técnica de identificação de sistemas. A partir da biblioteca PyDyna, foi possível simular a resposta da velocidade linear do navio para uma entrada degrau na rotação dos propulsores. Esta resposta foi aproximada por uma função de transferência de primeira ordem com atraso, e, a partir dessa função de transferência, foi possível utilizar uma regra de sintonia de Ziegler-Nichols baseada na resposta do processo para calibrar um controlador do tipo PI. Para a calibração do PID de rumo foi utilizada uma regra de sintonia de Ziegler-Nichols baseada no ganho crítico e no período crítico. Os ganhos integral e derivativo do controlador PID foram zerados e o ganho proporcional foi sendo aumentado até que o sistema entrasse numa oscilação mantida. Quando isto ocorre, este ganho pode ser chamado de ganho crítico e o período dessa oscilação pode ser chamado de período crítico. Tendo em mão os valores do ganho crítico e do período crítico, foi possível, utilizando estas fórmulas, calcular os ganhos do controlador PID. Nesta simulação, o navio está percorrendo um trajeto com linhas paralelas e guinadas de 180 graus. A sua velocidade está configurada para ser mantida em 4 metros por segundo. Podemos ver que ele consegue realizar as guinadas e retornar ao seu trajeto. Agora, ele irá percorrer um trajeto na forma de um hexágono, no qual ele deve realizar guinadas sucessivas de 60 graus. Sua velocidade está configurada para ser mantida em 5 metros por segundo. Por último, o navio retorna ao seu ponto de origem. Neste retorno, ele está com uma velocidade de 2 metros por segundo. Pelos gráficos, é possível observar que o navio atingiu as velocidades e os rumos desejados. A velocidade sofreu uma leve queda durante as guinadas, porém rapidamente retornou aos valores desejados. O esforço de controle da rotação dos propulsores não saturou nenhuma vez para manter a velocidade nos valores desejados. Já o leme saturou rapidamente, principalmente durante as guinadas mais bruscas, porém rapidamente retornou a valores mais baixos. Quando o navio estabilizou na velocidade de 2 metros por segundo, o leme sofreu uma pequena oscilação para manter o navio no rumo. Isto ocorreu porque o navio é um sistema altamente não linear e o PID de rumo foi calibrado para uma velocidade de 4 metros por segundo. Ao reduzir a velocidade para 2 metros por segundo, esta calibração não foi tão eficiente, porém conseguiu manter o navio no rumo desejado, mesmo assim. Para testar o desempenho do módulo de posicionamento dinâmico, foi realizada uma simulação na qual o navio deveria percorrer um trajeto na forma de um quadrado, com 5 metros de lado. Pelos resultados, é possível observar que nos movimentos laterais, o navio conseguiu realizar um trajeto praticamente reto. Porém, nos movimentos longitudinais, o navio teve dificuldade de manter o seu movimento em linha reta. Isso provavelmente ocorreu porque o módulo de posicionamento dinâmico considera apenas os propulsores, não considera os lemes como os pontos de controle. Além disso, o navio possui apenas um propulsor do tipo ball thruster, que realiza esforços no sentido lateral, e isso dificultou que o navio conseguisse manter seu movimento em linha reta. Para testar o comportamento de prevenção de colisão, foi realizada uma simulação na qual dois navios autônomos, o vermelho e o amarelo, percorrem linhas paralelas, enquanto dois navios circulam no meio de sua trajetória. Podemos ver que o navio vermelho acabou de sair de sua trajetória para desviar do azul e vai sair novamente para desviar do outro navio azul, mostrando que o comportamento de prevenção de colisão está funcionando perfeitamente. Ele desvia do navio e retorna ao seu trajeto quando considera seguro. Para a configuração do controlador utilizando o MOSVP, são necessários dois arquivos, um que configura os módulos e outro que possui os comportamentos desejados pelo navio, como, por exemplo, os waypoints que ele deve percorrer em seu trajeto. Para facilitar a configuração desses dois arquivos, foi implementada uma interface gráfica de planejamento de missões, na qual é possível carregar uma carta náutica
definir uma latitude e uma longitude de origem, conseguir qualquer ponto da carta náutica, tanto em latitude e longitude, como em coordenadas x, y em metros, a partir da origem que foi definida. É possível também inserir o trajeto do navio de forma manual ou de forma otimizada, como será mostrado mais adiante. E também, depois de gerar os arquivos, é possível simular como seria o desempenho do navio realizando essa missão. Para gerar o trajeto do navio de forma otimizada, foi implementado na interface gráfica o algoritmo genético, que recebe como entrada o ponto inicial e final do trajeto e as células com obstáculos, pelas quais o navio não deve passar. Ao ser iniciada a otimização, o primeiro passo do otimizador é criar uma população inicial com 40 caminhos que vão do ponto inicial ao final sem colidir com nenhum obstáculo. Cada um desses caminhos terá seus pontos convertidos em números inteiros, que vão de 1 a 8.468, dependendo da célula na qual o ponto se encontra. Estes números inteiros, por sua vez, são convertidos em binários de 13 dígitos. Cada um desses binários é chamado de gene. O conjunto de genes é chamado de cromossomo, sendo que cada cromossomo representará um caminho, que é chamado de indivíduo, e este conjunto de indivíduos é chamado de população. Cada indivíduo será avaliado em relação a uma função objetivo ou função de aptidão. Como se deseja minimizar o caminho, essa função objetivo será a soma da distância entre dois pontos consecutivos do mesmo caminho. E ela tem como restrição que o número de colisões deve ser nulo. Como a otimização por algoritmo genético considera apenas funções objetivas sem restrições, foi utilizado o método das penalidades, no qual a cada colisão que tem no caminho é somado na função objetivo o valor 4.134, sendo este valor o comprimento em metros da diagonal do domínio considerado. Após o cálculo da aptidão de cada indivíduo da população, é avaliado se o algoritmo genético atingiu seu critério de parada. No caso deste algoritmo genético, o único critério de parada implementado foi um limite de 100 interações, ou gerações, que é como as interações são chamadas no algoritmo genético. Caso tenha atingido, o indivíduo com a menor aptidão, com o menor valor da função objetivo, é o selecionado. Caso não tenha sido atingido, o algoritmo segue para a etapa de seleção. Na etapa de seleção, os indivíduos da população são divididos em 40 grupos de 3. E desses 40 grupos de 3, aquele com a menor função objetivo é selecionado, formando um grupo com 40 indivíduos que são considerados os pais e mães da próxima geração. Repare que, como essa seleção é aleatória, o mesmo indivíduo pode aparecer mais de uma vez como pai e mãe, sendo que quanto menor for a sua função de aptidão, função objetiva, maior a chance dele estar presente uma ou mais vezes entre os pais e mães. Os pais e mães são agrupados então de 2 em 2 e é realizada uma etapa conhecida como crossover. É gerado um número aleatório, que é conhecido como ponto de crossover, que irá cortar o cromossomo do pai e da mãe ao meio. Então são gerados dois filhos, no qual o primeiro filho recebe a primeira parte do cromossomo do pai e a segunda parte do cromossomo da mãe. E o segundo filho recebe a primeira parte do cromossomo da mãe e a segunda parte do cromossomo do pai. A chance de que este crossover ocorra é de 90%. Caso ele não ocorra, os filhos serão exatamente a cópia do pai e da mãe. Por último, existe uma etapa conhecida como mutação, na qual um operador de mutação irá percorrer cada bit de cada gene, de cada cromossomo, de cada indivíduo. E existe uma probabilidade de que um bit 0 se transforme em 1 ou um bit 1 se transforme em 0. Esta probabilidade é dada por 1 dividido pelo tamanho da população vezes a raiz quadrada do comprimento do cromossomo. Este operador existe para evitar que o algoritmo genético fique preso em mínimos locais, aumentando a diversidade da população. Ao final das iterações, a interface gráfica exibe o resultado da otimização, com o tempo que demorou para otimizar, quantas iterações demorou para obter o melhor resultado e o comprimento total da rota no final. Aqui estão mais alguns resultados obtidos com o algoritmo genético. Aqui um resultado com uma rota passando entre duas ilhas e aqui mais um resultado com uma rota passando entre 3 ilhas.
Por ter mais obstáculos, este resultado demorou um pouco mais para ser obtido. Por último, para testar a interface entre o controlador e o simulador do TPN, foi realizada uma simulação que será exibida no vídeo a seguir. Esta simulação é narrada pelo professor Eduardo Tanuri e, em alguns trechos, explicada por mim. Estamos aqui no simulador do tanque de provas numérico da USP, testando o navio autônomo de contraminagem, que está sendo desenvolvido um trabalho de conclusão de cursos de oficiais da Marinha, engenheiros. São 2 engenheiros navais, Diego e Samuel, e um engenheiro mecatrônico, Luiz Henrique Caldas, que é responsável pelo desenvolvimento dos algoritmos de controle. Pode explicar, Caldas, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos fazendo uma simulação na qual o navio autônomo está fazendo uma trajetória no qual ele percorre linhas paralelas. Ele está aqui no momento agora percorrendo a trajetória dele. E temos um rebocador que vai cruzar o rumo dele. E na hora que o rebocador cruzar o rumo dele, nós vamos testar o algoritmo dele de prevenção de colisão. Ele vai ter que sair da trajetória dele, desviar do rebocador e depois voltar para a trajetória. Então, o trabalho de conclusão do Caldas e dos alunos envolveu o projeto da embarcação, o projeto naval, modelagem, projeto propulsivo, manobra e todo o sistema de controle e automação para ser um navio autônomo. É o primeiro trabalho de conclusão que envolve navio autônomo dos engenheiros oficiais da Marinha. O navio está guinando agora, o rebocador está vindo ali. Nosso navio é o encarnado, o rebocador é o azul. E nós vamos ver aqui o simulador do rebocador. Está sendo tripulado pelo oficial Rodrigo Espíndola, que trabalha aqui no tanque de provas numérico, e ele está simulando aqui uma manobra de aproximação perigosa ao navio autônomo. Nós vamos ver o navio autônomo ali seguindo sua derrota, piloto automático. Ele já percebeu a presença aqui de um navio na sua rota de colisão, já está desviando, vamos olhar aqui. Aqui é possível ver que o navio saiu da trajetória dele para poder desviar do rebocador. Está mantendo uma distância. E assim que for seguro, ele vai voltar para a trajetória dele. Nosso navio autônomo é o encarnado e o azul é o rebocador. Ele tomou uma atitude drástica aqui, ele voltou. É isso, né, Caldo? Isso porque o rebocador foi seguindo ele, então ele foi obrigado a continuar se afastando da trajetória. O rebocador foi perseguindo ele. Isso tudo está sendo calculado de forma automática pelo algoritmo de collision avoidance. Na hora que o rebocador começou a se afastar e ele considerou seguro, ele vai voltar para a trajetória. Essa terceira linha aqui. Muito bom. Percebam aqui o navio retornando para a derrota original depois de ter evadido da colisão. Neste trabalho foi implementado um controlador capaz de realizar o governo, a navegação e o controle de um navio autônomo, podendo até mesmo realizar o posicionamento dinâmico do navio. Foi implementada também uma interface gráfica para auxiliar no planejamento das missões do controlador. Nesta interface, os waypoints que o navio deverá percorrer podem ser inseridos de forma manual ou otimizada, utilizando um algoritmo genético que também foi implementado. Por último, foram implementadas também 2 ferramentas de simulação. Uma que pode ser executada de forma local, utilizando a biblioteca PyDyna, desenvolvida pelo TPN, e outra que funciona como uma interface para que o controlador se comunique com o simulador do TPN, permitindo assim avaliar o seu desempenho. Como sugestão de trabalhos futuros, fica a implementação de um algoritmo genético com tamanho do cromossomo variável, que foi visto na literatura que melhore muito o desempenho do algoritmo genético, principalmente quando há muitos obstáculos. A implementação de um controlador PID com ganhos escalonados, ou seja, ganhos diferentes calculados para diferentes pontos de operação, ou a implementação de uma técnica não linear, como controle adaptativo. A implementação também de um filtro de calma estendido para o sistema de navegação, para que seja capaz de realizar a fusão sensorial e também filtrar possíveis ruídos dos sensores e ruídos causados pelas ondas. E também uma melhoria do módulo de posicionamento dinâmico, utilizando uma nova versão do programa In-House DP, desenvolvido pelo TPN para posicionamento dinâmico, e que considera os lemes como atuadores também, melhorando assim o desempenho do posicionamento dinâmico. Estas foram as referências utilizadas para a realização desta apresentação, e eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para possíveis dúvidas.